Nesta videoaula nós vamos estudar a ideia de densidade de fluxo elétrico e deslocamento elétrico, e a lei que o governa, que é a lei de Gauss. Em 1837, na Royal Society de Londres, Michael Faraday, então diretor desta sociedade, está desenvolvendo grandes estudos na área de eletrostática, também quanto a dielétricos e quanto a o fluxo elétrico. Faraday, sendo um grande experimentalista, bola um aparato que consiste de duas esferas concêntricas, ambas de metal, sendo a esfera maior dividida em dois hemisférios que pode facilmente envolver a esfera menor. O procedimento de Faraday é simples. Ele carrega a esfera menor com uma carga positiva conhecida. Em seguida, ele prende os hemisférios em torno da esfera conhecida com um material isolante entre eles, de forma que a esfera carregada está isolada da esfera externa. Ele conecta um fio à esfera externa e descarrega qualquer carga na Terra. Após isso, ele desmonta as esferas externas, utilizando-se de ferramentas isolantes, com cuidado de não descarregar qualquer carga presente na esfera externa. Ele então mede a carga dos hemisférios externos, que formam uma esfera externa de metal, e descobre que o valor dessas cargas é igual à carga total presente na esfera interna, positiva. A carga total medida na esfera externa é igual ao valor em módulo à carga total da esfera interna, sendo que na esfera externa há um valor negativo e na esfera interna a mesma foi carregada com um valor positivo. E a pergunta a ser respondida é: como apareceu carga negativa na esfera externa? Faraday então declara que houve um fluxo de deslocamento de carga na esfera externa, devido à presença de carga na esfera interna. Este fluxo de deslocamento, ou simplesmente fluxo, é definido como fluxo elétrico. Chegamos então à definição que fluxo elétrico, dado pela letra grega φ, é igual à carga elétrica do sistema. Vamos relembrar um pouco de geometria. A área de uma esfera é igual a 4π vezes o seu raio ao quadrado. Isto é, esta é a área que recobre a superfície da esfera. Podemos então nos referenciar à densidade de fluxo elétrico como a quantidade de coulombs por metro quadrado presentes na carga da esfera. A unidade de densidade de fluxo elétrico é o coulomb por metro quadrado. A densidade de fluxo elétrico, ou ainda o deslocamento elétrico, que ambos são a mesma coisa, é dado pela letra D, e D é um vetor. Portanto, temos aqui um campo vetorial. A densidade de fluxo elétrico é um campo vetorial. No caso das duas esferas concêntricas, a esfera interna com raio A e a esfera externa com raio B, podemos definir o D como sendo, tanto para R igual a A quanto R igual a B, vai ser igual a Q dividido por 4π R ao quadrado na direção do vetor R. No lugar de R ao quadrado, colocamos A para a esfera interna, ficando A ao quadrado, ou B para a esfera externa, ficando B ao quadrado. Algumas vezes é mostrado, no lugar de R chapéu, que é a direção do vetor, o versor A chapéu R, o que é a mesma coisa. R chapéu ou A chapéu R simplesmente mostra a direção do vetor, que é a direção do campo vetorial. Já a intensidade de campo elétrico, que é radial, de uma carga no espaço livre, o chamado vetor E, é igual a Q dividido por 4π ε0 R ao quadrado na direção do vetor R, ou do versor AR, A chapéu R. Então podemos comparar a densidade de fluxo do vetor D com a intensidade de campo elétrico do vetor E. E observamos que a única diferença é o ε0. Isto é, D é igual a ε0 vezes o vetor E. Então o deslocamento elétrico, ou densidade de fluxo elétrico, que é o vetor D, está na mesma direção do vetor E, que é a intensidade de campo elétrico, ou simplesmente só chamado campo elétrico. De modo prático, então, podemos afirmar que a intensidade de campo elétrico, ou simplesmente campo elétrico, que é a mesma coisa, depende do meio. Isso nós podemos observar devido à presença do termo ε0, que é a permissividade elétrica do vácuo, na sua equação. Já o deslocamento elétrico, ou densidade de fluxo elétrico, não possui este termo relativo ao meio, não possui o termo ε0, ou nenhum outro termo devido à presença de alguma coisa no meio. Por isso, o campo elétrico, isto é, a intensidade de campo elétrico, depende do meio. Já o deslocamento elétrico, ou densidade de fluxo elétrico, não depende do meio. Indo com a lei de Gauss, se nós tivermos uma superfície fechada que está envolvendo uma certa carga, o fluxo elétrico vai ser igual à carga que está presente dentro dessa superfície. Ou seja, o fluxo elétrico que atravessa a superfície é definido pela carga que está dentro dessa superfície. Assim, se tivermos, por exemplo, uma quantidade de cargas positivas de uma certa superfície que nós delimitamos aqui, chamamos essa superfície de gaussiana, e se fizermos uma janela ΔS na superfície,
nós vamos ver que por essa janela vai fluir um vetor ds. Ainda podemos fazer um vetor ΔS chapéu que seja normal a esta janela, desenhada sobre a superfície que envolve toda a carga. Em termos vetoriais, esta pequena janela ΔS vai ser igual ao vetor que aponta para fora da janela. O comprimento do vetor tem o mesmo valor da área dessa pequena janela. Uma vantagem é que esse vetor aponta se está saindo da superfície ou se está entrando na superfície. Qualquer superfície que nós utilizemos para envolver a carga, nós chamamos esta superfície de uma superfície gaussiana. É apenas uma jogada matemática idealizada por Gauss para podermos contabilizar a carga que está dentro dessa superfície. Por fim, nós vamos ver que φ, que é o fluxo elétrico, vai ser igual a ds vezes ΔS, ou melhor, ds produto escalar ΔS, porque tanto ds quanto ΔS chapéu são vetores. E o produto escalar é uma medida de projeção de um vetor na direção de outro vetor. Mas o que importa realmente é que o fluxo elétrico vai ser igual à carga envolvida pela superfície. E aqui vai para aqueles que vão um dia estudar um curso superior de engenharia ou física. Vocês vão ver que o fluxo elétrico φ vai ser igual à integral de superfície fechada do produto escalar ds pelo infinitésimo de área ds, e vai ser igual a Q, que é a carga envolvida.